Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 50 ao 56. Lucas 23, 50 ao 56. Nós estamos chegando ao fim do Evangelho de Lucas. Foram alguns anos aí expondo essa mensagem maravilhosa, essas boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E motivo de muita alegria a gente expor a crucificação na semana passada de Jesus Cristo, entre aspas aqui, né, coincidentemente na Páscoa. Ninguém planejou isso, não foi uma coisa que a gente pensou antes, planejou anos atrás, ou quando estava chegando. Simplesmente a Páscoa caiu na Páscoa. E a gente chama isso de soberania do Senhor, e não de coincidência. Então, hoje nós vamos falar sobre um trecho que pouco é falado, né? A gente pouco fala sobre o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. A gente fala bastante sobre a morte e a ressurreição. Mas existiu um período ali, de um dia entre os dois, o sábado, onde Jesus ficou morto. E é um período importante para a gente entender. Então hoje nós vamos estudar esse trecho aí juntos. E eu vou ler agora com vocês, vou usar a versão da NVI, tá bom? Vamos lá. Verso 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Amados, como eu disse, esse é um texto que, pelo menos eu nunca tinha preparado um estudo, nunca tinha visto um estudo, pouco tinha lido até sobre isso, sempre passava meio batido, porque é aquele momento que a gente pensa, tá, Jesus morreu, José foi lá, esse José que a gente até cantou aqui o nome dele, né, José, que era o dono da tumba, e a gente passa meio batido e não entende a importância disso. E hoje, eu espero que o Senhor seja gracioso e nos transmitir essa mensagem importante que tem nesse texto. Porque, assim como qualquer trecho da palavra, esse trecho da palavra também está aqui para nos edificar. Então, eu queria voltar com vocês numa parte que vem um pouco antes disso, que o Evangelho de Lucas não menciona, mas está lá em João, capítulo 19, verso 31 a 37. Então, João é o outro evangelho, né, que menciona algumas coisas diferentes de que Lucas. João tinha uma visão diferente, uma perspectiva diferente. João não é um evangelho sinótico, então até por isso ele menciona coisas às vezes que só João menciona, e esse é um desses trechos. João 19, do 31 ao 37. Diz assim: era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. E aqui eu já quero parar com vocês, porque é importante a gente entender isso. O dia da preparação... Alguém sabe o que é o dia da preparação? Levanta a mão. O dia da preparação nada mais era do que sexta-feira. Sexta-feira, na cultura judaica, naquela época, inclusive até hoje, é o dia que você se prepara para descansar no sábado. O sábado do descanso. Então,
No sábado, você não pode fazer muitas coisas. Você não pode ir ao mercado fazer compras, você não pode fazer nenhum tipo de trabalho. Pra você ter ideia, você precisa deixar a luz acesa, porque você não pode nem acender a luz, hoje. Então, na sexta-feira, você já tem que deixar a luz acesa, o ar-condicionado ligado. Enfim, tem uma série de coisas que você precisa deixar feito hoje, no dia da preparação. Naquela época, não existia um ar-condicionado, não existia uma lâmpada, mas existiam outras coisas. Então, existia a candeia que precisava ficar acesa. Se você precisasse de lenha para se aquecer, você precisava cortar a lenha. Então, tinha uma série de coisas que você precisava fazer no dia da preparação para que no sábado do descanso você estivesse preparado. E mais do que isso, esse é um sábado, um dia da preparação ainda mais especial, porque era a sexta-feira da Páscoa. E os judeus comemoravam e celebravam a Páscoa também. Porque a Páscoa, todos sabem aqui a origem da Páscoa? Quem não sabe, levanta a mão. Quem sabe, levanta a mão. Que bom que todos sabem. A Páscoa, que foi instituída pelo Senhor, lá no capítulo 12 de Êxodo, ela tem uma série de razões, regras, se você fosse ou não parte do corpo do povo judeu, se você podia ou não participar, como que era a participação, o que você devia fazer ou não. Mas é importante a gente entender que isso é um costume que vinha, uma ordenança do Senhor que vinha sendo mantida desde o Egito. Desde quando o Senhor tirou o povo do Egito, isso vinha sendo cumprido pelo povo judeu. Então a gente está falando aí de séculos de cumprimento desse mandamento do Senhor. E esse sábado era esse sábado especial. Era um sábado, era uma sexta-feira, na verdade. Era uma sexta-feira que antecedia o descanso, mas também era uma sexta-feira que antecedia o dia que eles comemoriam o Passar, que é a Páscoa. Passar em hebraico significa Passover em inglês, ou passagem por cima, que significa Páscoa. Isso quer dizer, na cultura dos judeus, que simbolizava quando o anjo passou por cima das casas deles, o anjo da morte, e não entrou nas casas deles. É importante a gente entender isso, porque isso tem uma simbologia muito forte aqui, para a gente entender todas as profecias que foram cumpridas nesse pequeno texto que nós lemos aqui. O anjo, quando ele passou, naquele momento, o Senhor falou para o povo dele, para o povo hebreu, para eles passarem sangue de um cordeiro morto sem defeitos no umbral das portas, e o anjo não passaria, passaria reto, não entraria nessa casa, não visitaria, e não levaria o primogênito daquela casa. O anjo não levaria nem o primogênito e nem o boi mais velho. Não levaria a primazia daquela casa. Naquela época, o primogênito simbolizava a continuidade da família. O meu primeiro filho, principalmente se ele fosse homem, na verdade é isso que significava o primogênito, é quem simbolizava aquele que leva a minha família para frente. Aquele que leva toda a tradição da minha família para frente. Então, eu dizer que eu estou levando o primogênito de uma família, eu estou querendo dizer que aquela família não terá mais continuidade. Então isso era muito importante para eles. Então por isso que quando o Senhor fala que Ele queria o primogênito, depois lá no capítulo 13 de Êxodo, o Senhor vai falar que a partir de agora, todo primogênito e todo boi mais velho de toda a família judia, hebraica, seria consagrado ao Senhor. Porque o Senhor quer a primazia do povo, que é aquilo que é mais importante, aquilo que simboliza a continuidade, a vida, a fertilidade. Então o Senhor quer isso, Ele deseja isso, que o povo o honre com essas coisas. Então, nesse momento, quando eles aspergem o sangue ali no umbral da porta, o anjo não entra, porém o anjo leva todos os primogênitos, porque a palavra fala que não teve uma casa que não morreu alguém no Egito naquela noite. Então foi uma noite bem complicada. E essa noite se tornou tão simbólica que o Senhor mandou o povo dele comemorar, e nós comemoramos e celebramos isso até hoje. Lógico, nesse momento aqui isso está sendo redefinido. A Páscoa, como era comemorada nesse momento, está sendo totalmente redefinida. A partir de agora, nós não mais celebramos a nossa libertação da escravidão no Egito. A partir de agora, nós vamos celebrar, então, nossa libertação da escravidão do pecado e da morte. Então, é esse momento que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos falando, e é por isso que esse sábado era especialmente sagrado. Porque ele é tão sagrado que ele redefiniu toda a simbologia da Páscoa.
Tá? E agora, continuando, no verso 31 de João 19, 31. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus. Em seguida, as do outro. Mas, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Nesse próprio texto a gente já vê duas profecias, duas simbologias, duas coisas que apontavam para Jesus no Antigo Testamento que foram cumpridas nesse momento. A gente vê que assim que os soldados chegam para constatar se Jesus estava vivo ou morto, eles veem que logo que ele estava morto, ou seja, eles não precisam quebrar suas pernas por isso. Existia uma prática de quebrar a perna daqueles que estavam crucificados para que eles morressem mais rápido. Uma pessoa para morrer crucificada poderia levar dias para morrer, sofrendo na cruz. Porque quando ela estava ficando sem ar, ela se apoiava no seu pé, levantava, respirava e abaixava. Quando você quebra a perna, para vocês terem ideia, o ato de quebrar a perna de alguém, você pega uma marreta e quebra o fêmur da pessoa. Então, não se sabe se a pessoa morre na cruz pelo choque, da dor de você ter os seus dois fêmurs quebrados. Imagina, a dor, com uma marreta, alguém quebrando seu fêmur, você já está crucificado, você já está num momento terrível, chegam soldados e quebram seu fêmur. Então, não se sabe se é do choque, se também é do choque, mas com certeza é porque você não consegue respirar, porque você não consegue se apoiar no seu pé para você conseguir ter ar. Então, Deus poupou Jesus disso, claramente. Ele não precisava passar por isso. Isso é uma coisa terrível a se fazer, ainda mais com o único inocente que existiu no meio de nós. Porém, Deus não fez isso somente para poupar Jesus. Deus fez isso para que fosse cumprida a profecia, né? Lá em Salmos 34:10, vamos abrir? Salmos 34:10. Espera que eu acho que não é esse aqui não. Salmo 34:20, desculpa. 19 e 20. Diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Então, isso aqui já é uma profecia dizendo que o justo não teria nenhum osso quebrado, mas a gente precisa entender por quê que ele não pode ter nenhum osso quebrado. E aí a gente precisa voltar lá para Êxodo, que a gente acabou de conversar sobre as instruções que Deus deu, né? Isso está lá em Êxodo 12:46. Vamos abrir também. Aqui Deus está dando as leis e a forma de participação na Páscoa. E aí ele fala: vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa e nem quebre nenhum dos ossos. Então, isso que ele está falando aqui, de você não quebrar nenhum osso, esse é o cordeiro que foi sacrificado na Páscoa, para ser servido de ceia. Então, esse cordeiro não deveria ter nenhum osso quebrado. E Jesus aqui na cruz é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está simbolizando esse cordeiro. Jesus aqui teria que ser uma imagem perfeita desse cordeiro. Não existe nenhuma forma da gente negar que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente buscar alguma forma de falar, não, mas Jesus não se adequou à palavra aqui e ali, não existe essa forma. Então, Jesus precisava se conformar a isso. E por que a gente está vendo essas coisas, né? Por que a gente está vendo
tudo isso acontecendo aqui de maneira tão que parece tão bem orquestrada pelo Senhor. A simbologia da morte e da ressurreição de Jesus, às vezes, e aí trazendo um pouco para a nossa vida prática, às vezes nos lembra a nossa vida mesmo de altos e baixos com o Senhor. Então, vamos nos colocar naquele final de semana na pele daqueles que seguiam Jesus, daqueles que eram os discípulos, que eram os seguidores de Jesus, até José, Nicodemos, que a gente vai ver que eles eram seguidores secretos, entre aspas, de Jesus. A palavra fala que eles seguiam Jesus secretamente, né? Jesus morre na sexta-feira. A gente estudou isso na semana passada aqui. Nesse momento, essas pessoas, vamos tentar nos colocar naquela situação. Essas pessoas que estavam lá, que seguiram Jesus, que abriram mão da família, daquilo que eles tinham de privilégio na sociedade judia, que eles tinham de privilégio financeiro, Mateus, que era um publicano, e assim vai. Todas as pessoas viram aquele que eles seguiam sendo crucificado, e na cabeça deles, derrotado na cruz. Eles não tinham ideia do que estava para acontecer. Eles não tinham entendido que Jesus ressuscitaria. Os discípulos deveriam estar aterrorizados nesse momento de pensar que Jesus tinha morrido, de fato. Você imagina, se eles estivessem ali, a palavra não relata isso, mas se algum deles estivesse ali vendo Jesus na cruz, com certeza algum deles devia estar com uma pontinha de esperança de que Jesus ia sair voando, flutuando, brilhando, explodindo tudo, soltando laser e falando: eu sou o Filho de Deus. Mas isso não aconteceu, porque Jesus precisava morrer. Ele precisava cumprir a profecia. Ele precisava ser o Cordeiro de Deus que derrama até a última gota do seu sangue e morre. Então, nesse momento, esse desespero acontece. E agora começa o momento de desespero. Assim como nós, quando alguma coisa muito ruim acontece na nossa vida, nós podemos entrar no momento em que Deus pode parecer para a gente que Ele está em silêncio, que Ele está quieto, que Ele não está fazendo nada. Nossa, mas eu perdi meu emprego, e agora? Deus, você não está vendo que eu estou perdendo o emprego? Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo um acidente, que eu estou doente, que minha mãe está doente, que minha família está passando por problemas, que eu estou com um problema na minha casa, na minha faculdade? Você não está vendo? Estava tudo bem até antes de ontem. Até quinta-feira estava tudo bem. E aí, de repente, está tudo errado. E agora o Senhor não está fazendo nada. Eles estão pegando o corpo de Jesus, colocando dentro de um túmulo. E o Senhor não está fazendo nada. É isso? Quer dizer que acabou aqui? Então, é esse o sentimento que muitas vezes acontece dentro da gente também. Dentro do nosso coração, pode ser que nós estejamos agindo exatamente como todas essas pessoas agiram. Mas nós vemos aqui algumas pessoas que nós podemos ter como exemplo. José, esse José de Arimateia que a gente está lendo aqui, ele é um cara que a gente não tem nenhuma informação dele. Nenhuma. Esse é o único momento da palavra que ele aparece. José de Arimateia aparece no verso 50 e some no verso 54. E ele nunca mais dá as caras. Então, quem é esse homem que secretamente seguia Jesus, membro do Sinédrio, e que agora resolve aparecer? Eu quero ler com vocês João 19:38, que é a continuação do texto que a gente parou, de João. Porque lá vai descrever um pouco melhor sobre o que foi que José fez. João 19:38 a 42. Depois disso o quê? Depois que eles traspassaram Jesus com a lança e jorrou água e sangue da costela de Jesus, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus.
José era discípulo de Jesus. O que está falando aqui? Mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Então vamos parar aqui. É importante a gente entender que não foi uma coisa trivial que José fez aqui. Pensem, aqui na palavra diz que ele era membro do Sinédrio. Quando fala aqui membro do conselho, a gente pode converter isso em membro do Sinédrio. Então ele fazia parte daqueles 71 homens que condenaram Jesus. Quando a palavra fala que foi unânime a decisão deles em condenar Jesus, a gente pode concluir que ou José não estava na votação, ou José estava, mas se calou. Por quê? Porque ele tinha medo dos judeus, como diz aqui. Então eu vejo todo mundo ali naquela comoção querendo condenar Jesus, e a minha reação é, tá, eu concordo. Então José foi assim. Só que chegou esse momento que José viu Jesus morrendo na cruz, viu aquela perna de Jesus não sendo quebrada, viu saindo água e sangue do pulmão de Jesus, e falou, não é possível. Não é possível. Porque além disso, José viu o céu escurecer, José viu o terremoto acontecer, José viu o sepulcro se abrindo, como diz lá em Mateus, e de repente ele olha e fala, chega de me esconder. Esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. E eu não vou mais temer homens. Pra vocês terem ideia, para um judeu chegar diante de Pilatos, era considerado profanação você entrar na frente de Pilatos, na câmara de Pilatos, porque não era um lugar adequado para os judeus entrarem. Para ele entrar lá e pedir, e outra, a gente sabe, pelo texto anterior, que lá no verso, lá em João mesmo, um pouco antes, eles pedem para quebrar as pernas. Está escrito lá, ó, no verso 31 de João 19, era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos, quem não queriam? Os judeus, porque o outro dia era sábado, e eles não queriam que no sábado de Páscoa ficassem corpos pendurados lá na cruz, aquela coisa feia, estragando a Páscoa deles, onde já se viu, e ainda ter que tirar aqueles caras no sábado, que não poderia fazer isso, então ia ter que ficar lá, aquele corpo pendurado lá no sábado, expondo aquilo que eles fizeram. Então vamos quebrar logo para Jesus morrer e a gente acabar com isso logo e nosso sábado ser tranquilão, entendeu? Então é isso que está rolando aqui. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos. Então, a gente sabe que os judeus estavam lá com Pilatos. E quando José vem falar com Pilatos, muito provavelmente, ou ele cruzou com eles no caminho, ou ele chegou lá e eles estavam lá. Não foi fácil para José fazer isso. Ele não chegou lá e foi mais um dia na vida dele. Ele era um discípulo de Jesus secretamente. Ele tinha medo de ser discípulo de Jesus. E agora ele falou assim, quer saber? Não dá mais. Eu entendi que esse homem é o Filho de Deus. Eu entendi que eu preciso fazer uma escolha de não temer homens, mas temer ao Deus Todo-Poderoso, que enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim. José entendeu isso. Eu quero entender isso. Eu não quero temer homens. Eu não quero temer professores de faculdade, pessoas no trabalho. Eu não quero temer meu chefe. Eu não quero temer meus pares. Eu quero temer ao Senhor. Assim como José nesse momento entendeu, nós precisamos entender que nós não somos discípulos secretos de Jesus. Nós somos testemunhas vivas de Jesus. Nós estamos aqui para ser embaixadores do reino e não agentes secretos do reino. Então, aí vai falar que depois que ele pede, Pilatos deixa ele tirar, e ele fala que ele tinha medo dos judeus, e ele vai falar, no verso 38, com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Então, aqui a gente tem que entender o que aconteceria com Jesus se ele não tivesse levado. Muito provavelmente, Jesus
teria sido levado para... Existem algumas linhas de pensamento e interpretações históricas sobre o que aconteceria. Algumas pessoas falam que Jesus seria queimado, ele não teria chance de ser tirado pela família ou por pessoas que amavam ele, porque ele era considerado um traidor, um herege. Então essas pessoas eram imediatamente tiradas da cruz e jogadas numa cova, que eles falavam que nunca se apagava de tanta gente que era jogada lá para ser queimada. Então Jesus ia ser jogado lá, automaticamente. O que gera mais ainda uma impressão absurda de que Pilatos deixou José tirar o corpo de Jesus e fazer o que ele quiser com ele, né? Mas existe também uma linha que fala que ele poderia ser tirado, mas ele teria que ser enterrado junto com os criminosos da época, e não queimado como essa linha. De qualquer maneira, nós sabemos que José, de fato, tirou Jesus da cruz, com Nicodemos, e ele vai falar no verso 39 de João, que ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Quem lembra quem é Nicodemos aqui? Nicodemos é aquele que está lá em João 3,3, na verdade no capítulo 3 de João, que Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. Ele era um fariseu que tinha suas dúvidas, assim como José de Arimateia. Ele era um fariseu que agora estava deixando de ser um discípulo secreto de Jesus e deixando o mundo saber, o povo judeu saber, que ele tinha optado por honrar aquele que é o Rei dos Reis. Porque ele ir lá, tirar o corpo de Jesus e levar, aqui no texto fala, que ele levou 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver que isso é uma substância absurdamente cara. Essa quantidade de mirra e aloé misturado em 34 quilos custa aproximadamente 50 mil reais, hoje. Então, naquela época, era como se você estivesse fazendo uma oferenda, uma oferta no enterro, no funeral de alguém, de uma pessoa que fosse realeza mesmo. Então, se o imperador de Roma morresse, provavelmente as pessoas levariam uma oferta grandiosa como essa. 50 mil reais em essências e fragrâncias e ervas para que o Senhor não ficasse com mau cheiro. Era isso que eles estavam levando ali. Então, não era uma coisa trivial que os dois estavam fazendo. Eles estavam declarando publicamente que eles não mais servem ao povo judeu, como era aquilo que eles faziam antes. Mas agora eles servem ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam declarando de quem eles são filho, quem eles seguem, quem é o mestre deles e o que eles creem, publicamente. E é isso que o Senhor espera de nós diariamente. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? Isso tudo aconteceu, eles foram lá, tiraram o corpo de Jesus, e agora eles vão levar o corpo de Jesus para o sepulcro. É importante a gente entender isso que está acontecendo. Por quê? Se Jesus não está sendo levado para o sepulcro onde ele deveria ter sido levado, que era junto com os criminosos, mas está sendo levado para um sepulcro que aqui vai falar que nunca tinha sido usado, no verso 53, vamos voltar lá para Lucas 23, 50, 56. No verso 53 ele fala, então desceu, a gente sabe por causa de João, que foi Nicodemos e José de Arimateia que fizeram isso, desceu, envolveu num lençol de linho e colocou no sepulcro cravado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Queridos, não era barato um sepulcro nessa época. Você ter um túmulo não era uma coisa trivial. Não era qualquer um que tinha. Tá? Então, essas duas coisas que acontecem no verso 53 vêm para a gente ver que o Senhor estava de fato cumprindo no Senhor Jesus Cristo e no sepultamento dele profecias que foram feitas milênios atrás. Quando fala que Jesus ele seria enterrado no túmulo de José, a gente pode abrir lá e ver, deixa eu abrir aqui a referência. Isaías 53:9, vamos abrir lá.
Talvez esse seja a passagem mais conhecida de Isaías. Isaías 53, 9. Diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Então, Isaías já tinha sido escrito 400 ou 500 anos antes, e aqui, Isaías está falando que foi-lhe designado um sepulcro com os perversos. Por quê? Porque ele foi condenado como um criminoso, mas com o rico esteve em sua morte. Então, ele não foi para a tumba que foi designada para ele. Ele foi para a tumba do rico, assim como o Senhor disse que aconteceria. Então, essa é uma coisa importante para a gente notar. E outra parte. Salmo 16, 10. Vamos abrir também? Salmo 16, 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto de Salmos, ele basicamente é uma profecia que foi cumprida no fato de que a tumba de José nunca tinha sido usada. Às vezes a gente acha que essas coisas estão na palavra por acaso. Ah, beleza, está falando que era nova, né? Mas a gente sabe que Jesus foi colocado numa tumba que nunca tinha sido usada. E a gente sabe que ele ressuscitou no outro dia. Então são duas coisas. O corpo dele não viu corrupção porque não apodreceu. O santo de Deus não se decompôs. Ele ressuscitou no outro dia. Porém, mais do que isso, o corpo dele nem tocou a corrupção. A tumba nunca tinha sido usada. Ela era limpa. Ela era pura. Assim como Jesus. Então o santo de Deus não conheceu a corrupção nem dentro da tumba que ele foi colocado. Ele não teve nem contato com isso. Por que essas coisas são importantes para a gente entender, para a gente assimilar do que está acontecendo? Porque mais do que a gente ter uma dimensão do que aconteceu com Jesus, a gente precisa entender que às vezes, muitas vezes, se não todas elas, nesse período de silêncio que Deus está passando na nossa vida, nesse período de desespero que às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, que Deus não está fazendo nada, ou que Ele está deixando eu sofrer à toa. Na verdade, Ele está cumprindo o propósito dEle. Veja bem, tudo que Jesus está passando aqui, a morte dEle, tudo é uma grande simbologia do Senhor. Olha só uma coisa que esses dias atrás alguém me falou, até acho que foi no curso de filhos, e que eu fiquei pensando que eu nunca tinha pensado nisso. Quando Adão foi criado, o Senhor viu que era bom, mas que ele precisava de uma mulher auxiliadora, e colocou ele para dormir. Quando Deus coloca Adão para dormir, ele vai, tira a costela de Adão, e quando Adão acorda, ele tem Eva. E agora que Adão tem Eva, ele olha para sua esposa e Deus fala e vi que era muito bom. Então, isso quando a gente pensa na criação, a gente pensa, Deus fez assim e ok. Por algum motivo, a gente não sabe por quê, tem N explicações. Porém, Jesus, simbolizando Adão, dorme, morre, é ferido na costela, vai para a tumba dormindo, e quando ele ressuscita, ele tem a igreja dele, que é a noiva dele, que somos nós. Porque a palavra fala que nós somos o povo dele.
A palavra fala que nós fomos criados na ressurreição dele. Nós, lá em 1 Pedro vai falar que nós antes nem éramos povo, mas por causa dele nós somos feito povo. Nós somos a Eva de Jesus, nós somos a noiva de Jesus. Então, essa simbologia de Jesus morrendo, dormindo, sendo ferido na costela, assim como Adão, Deus não dá ponto sem nó. Todas as coisas apontam para Cristo antes da fundação do mundo. Agora você imagina, se a gente conseguisse ver com a lente do Senhor, as coisas que acontecem na nossa vida, no momento de desespero e silêncio do Senhor. Por isso que a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não precisa ver para saber que elas estão cooperando para o seu bem. Você precisa ter fé e entender que o Senhor é soberano e que se ainda as coisas não estão bem, é porque o Senhor não terminou a boa obra dele. Pode ser, meu irmão, que uma pessoa desenvolva alguma doença e morra com ela. Esse era o plano do Senhor para aquela pessoa. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Camarguinho nesse púlpito. Quem aqui conheceu o Camarguinho? Quem aqui foi afetado positivamente pelo testemunho da vida do Camarguinho? O Camarguinho foi um menino que morreu uns 3 anos atrás, Mateus? De Covid, 4 anos atrás de Covid. Ele tinha 21, 22 anos, ele era super jovem e ninguém entendia o que estava acontecendo. Como pode o Senhor levar um irmão tão precioso que amava o Senhor de todo o coração, tão cedo? E eu lembro que toda quarta-feira, na nossa reunião dos jovens, nos pequenos grupos, ele pedia pela salvação da casa dele, da irmã, das 2 irmãs dele, do pai e da mãe. Toda quarta-feira, durante anos, muitas reuniões. Esses dias eu abri o nosso grupo do WhatsApp e procurei o nome dele só para lembrar os pedidos dele. Quem estiver no grupo há bastante tempo consegue ler lá. Camarguinho, 2 pontos, você vai ver os pedidos do Camarguinho, para ver se o Senhor não respondeu a oração dele, mesmo depois da morte dele. Alguns meses ou anos depois que o Camarguinho nos deixou, a família inteira dele batizou aqui na frente. Por quê? Porque viu na morte dele o louvor ao Senhor Jesus Cristo. Porque viu a noiva do Senhor Jesus Cristo louvando ao Senhor na morte. Porque viu e conheceu o povo de Deus e a palavra e se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor os alcançou com uma mão poderosa e não dependia do Camarguinho. O Senhor não precisava dele vivo. Ele cumpriu o papel dele. E eu tenho certeza que para uma pessoa que não tem dimensão disso, olha essa história e fala, tão cedo, tão jovem, tinha tanto pela frente. Queridos, não sei vocês, mas Maranata, Senhor, volta logo, está tenso. Então, quando a gente está no meio de um momento, igual esse momento que nós estamos passando aqui, que a gente olha, Jesus morto, e eu não sei o que vai acontecer amanhã. Jesus está sendo sepultado. Esses homens de fé vêm, pegam o Senhor Jesus, estão levando para o túmulo, estão demonstrando a fé deles. E eu estou vendo isso acontecendo, e eu não sei o dia de amanhã. O Senhor espera que assim como José de Arimateia, assim como Nicodemos, nós hajamos. Nós sejamos homens de fé. Nós tenhamos fé e entendamos o caráter dele. Porque ele é soberano, assim como eu disse no começo. Nós precisamos crer e confiar na soberania de Deus. Olha quantas coisas aconteceram. Quantas promessas foram cumpridas. Quantas profecias, quantos símbolos foram cumpridos aqui. E um trecho de 6 versículos na morte de um homem que ficou morto por um dia. Isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso a gente entender isso. E por fim, nós vemos essas mulheres. Maria Madalena,
a Maria, mãe de Tiago, de José. Essas mulheres que estavam ali, só seguindo o Senhor, vendo Lázaro sendo ressuscitado, vendo tudo isso acontecendo e demonstrando fé. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, profundamente, foi que elas viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele, lá em Lucas 23, 55, e no 56, em seguida foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E aí fala que o quê? Que elas descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Essas mulheres foram fiéis, mesmo depois de tudo que elas viram o Senhor Jesus fazer. Elas podiam ter falado, não, eu sirvo a outro agora. Assim como Paulo teve que escrever lá em 1 Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui, essas mulheres não agiram dessa forma. Elas não agiram com desprezo pela lei judia. Elas ainda estavam debaixo da antiga aliança. Elas ainda estavam debaixo desse mandamento de descansar no sábado. Então, por isso elas descansaram. E aí a palavra vai voltar, que elas voltaram só no domingo. Só no domingo de manhã elas voltaram lá para depositar essas ervas aromáticas e encontraram o túmulo aberto. Mas isso é no próximo sábado, né? Então, meus amados, aqui nós vemos que a morte de Jesus foi algo certamente sobrenatural. A gente sabe que teve uma escuridão, terremoto, o véu foi rasgado. Não sei se vocês sabem, mas esse véu era uma coisa, não era um véuzinho não. Ele era um véu de 12 centímetros de diâmetro. De diâmetro não, de espessura. Então é mais ou menos isso aqui, assim, ó. Era um véu dessa grossura. De 18 metros de altura e 13 metros de largura. Será que é da altura disso aqui, João? Desse pé direito aqui, mais ou menos? Maior? Maior do que isso, os engenheiros civis aí estão falando. Então, olha a dimensão desse véu para ele ser rasgado de cima para baixo. Então a gente sabe que coisas sobrenaturais aconteceram. Túmulos abriram, mas mais importante que isso, o evento mais importante da história do homem estava acontecendo. Era a Páscoa, o preço já havia sido pago, o Filho de Deus já havia derramado o seu sangue e morrido na cruz. Era quase Shabá, era quase sábado, era quase o dia em que eles deveriam descansar. Tudo isso que a gente está conversando aqui agora aconteceu das 3 da tarde até o pôr do sol. Tudo isso que a gente está conversando aqui agora aconteceu da hora que o Senhor Jesus morreu até aparecer a primeira estrela, que é quando começa o Shabá. Então você imagina a correria que foi isso aqui que a gente contou. José vendo ele morrer, o pessoal vindo querendo quebrar a perna dele, enfiando a lança dele, corre lá conversar com Pilatos, corre, vem Nicodemos. Isso aqui não foi uma coisa trivial que aconteceu, meus irmãos. Foi uma coisa cronometrada, porque eles não poderiam ferir o mandamento. Ainda mais eles que eram do Sinédrio. Então eles não poderiam, de maneira nenhuma, fazer tudo que eles fizeram aqui, depois que o sol se pusesse. Então a gente está falando entre 2 a 3 horas para executar toda essa série de acontecimentos. Aqueles que precisavam, sem saber, cumprir profecias, demonstraram fidelidade, amor, mas eles precisavam fazer isso às pressas. Então, nós vimos hoje que diante da morte do ungido de Deus, Deus, mesmo no silêncio do sábado, Ele cumpriu promessas e profecias feitas milênios atrás. Vimos que Jesus Cristo era indiscutivelmente o Santo de Deus, o servo de Deus, o Filho de Deus e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos que Deus opera em corações improváveis, porque a gente sabe que muitas vezes a gente olha para aquela pessoa, não sei quem estava aqui no culto na semana retrasada, se eu não estou enganado, mas não, na verdade eu estou falando dando um spoiler de um texto que nem aconteceu ainda, mas a gente sabe que às vezes a gente tem algumas limitações em achar que algumas pessoas não podem ser usadas. A gente olha para aquelas pessoas e fala assim, não, esse cara não pode nascer de novo, não. É impossível esse cara nascer de novo.
esse cara aí, isso aí não, hein? Vou nem pregar. Não vai adiantar. Você imagina, vendo uma pessoa do Sinédrio, dois homens do Sinédrio, descendo Jesus da cruz, envolvendo ele com linho e colocando ele no sepulcro. Isso é altamente improvável, altamente absurdo. Eu imagino Pedro, se ele estivesse lá olhando isso assim, ó, tipo, em choque, né? Vemos que Deus opera em corações improváveis, alcançando com uma mão poderosa pessoas para cumprir os desígnios dele, por causa da soberania dele. Hoje nós vimos que a palavra do Senhor foi, está sendo e vai ser para sempre cumprida. O sepultamento de Jesus tem que ficar nos nossos corações como uma advertência para que nós não sejamos agentes secretos no reino, para que nós entendamos que Deus age muitas vezes no silêncio e mesmo que nós não saibamos, porque, pasmem, Deus não precisa nos avisar como que Ele vai fazer as coisas, as maravilhas que Ele tem para fazer. O que nós precisamos entender é que Deus vai cumprir a palavra dEle. Deus vai cumprir o propósito dEle. Jesus vai ressuscitar amanhã. Jesus vai ressuscitar no terceiro dia. Jesus venceu a morte. Ele venceria a morte. Não importa se você crê nisso ou não. Ele venceu a morte, e isso é um fato. Assim como tudo que Deus tem preparado para cada um de nós, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Nós precisamos entender isso, que o sepultamento de Jesus pode ser um dia na nossa vida, que nos falta fé, mas que nós tenhamos fé, assim como esses homens, assim como essas mulheres, porque nós não lemos aqui dos discípulos de Jesus, nós lemos aqui de pessoas que não foram nunca mais faladas na palavra, pessoas que não receberam menções honrosas, pessoas que não viraram mártires na igreja, mas pessoas que nos ensinam tanto com ações pequenas e que cumpriam profecias milenares. Amém, meus irmãos? Que nosso Deus nos ensine a ser cada vez mais dependentes dEle e confiar na palavra dEle. Não sei vocês, mas esse texto me ensinou tanto. Paizinho amado, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina de formas inesperadas, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem paciência e longanimidade conosco. Te peço que o Senhor nos dê, Pai, fé e coragem, para que nós não sejamos discípulos e seguidores secretos do Senhor, mas que sejamos testemunhas conhecidas, que falam do Teu reino, do Teu amor, do Teu Filho, do Teu Evangelho, onde quer que nós estejamos. Te agradeço porque o Teu Filho morreu por nós, porque o preço foi pago, e que nós hoje temos acesso ao Senhor por causa do sangue dEle, por causa da obra redentora que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.